Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo aí sobre o VISC11, o fundo de shopping da Vinci. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Então aqui a gente vê algumas informações gerais do fundo, né? Fundo bem antigo aí, 2014. Tá com cota a mercado 101,22, cota patrimonial aí é 124,15. São aí 345 mil cotistas, tem sua taxa de administração, não tem taxa de performance. Aqui ele traz alguns destaques. Então, 80 centavos aí de distribuição de rendimento. Ele aumentou aí a participação no shopping paralelo em mais 25% e um crescimento de vendas por metro quadrado de 11,8%. Então aqui comentário de gestor, parte macroeconômica a gente pula e vemos direto para as atualizações sobre o desempenho do fundo, né? Então, em maio, a distribuição de rendimento anunciada foi de 80 centavos, enquanto o resultado gerado foi de 70 centavos. O fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de 1,11, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Então, assim, está com uma reserva bem robusta, vai conseguir manter seus 80 centavos aí durante um bom tempo aí, né? O NOI apresentou um crescimento de 3,6% e as vendas apresentaram um crescimento de 7,2%, né? Os níveis de desconto e inadimplência líquida estão em 2,1 e 2,6 e a taxa de ocupação do fundo encerrou o mês de abril com 94,3, então assim, bem dentro da média aqui do Brasil, né? Aqui ele traz um trechinho sobre o direito de preferência que ele tinha para adquirir 25% do shopping paralelo, né? Então, ele adquiriu, eu trouxe aqui alguns números, saiu até um comunicado do mercado, né? Explicando tudo. Então, o valor aí foi 120 milhões, arredondando para o alto, pagou 5 milhões aí no ato e tem mais duas parcelas de 57 milhões e 57,5 milhões. Uma para 12 meses e uma outra para 18 meses. Aqui a gente vê a performance do fundo, né? Então aqui a gente olhando a DRE dele, sempre por cota, né? Mais fácil de identificar. Então ele recebeu aí 86 centavos das remessas dos shoppings, né? O resultado financeiro deu menos 5 centavos, taxa de administração menos 10 centavos e outras despesas menos 1 centavo. Ficou 77 centavos e ele distribuiu 80, então utilizou 10 centavos aí da reserva acumulada, né? Então era 1,21, utilizou 10, ficou 1,11. Aqui a gente vê o histórico de distribuição dele, já tem um bom tempo aí que ele está entregando 80 centavos, né? E aqui ele traz uma estimativa de rendimentos, né? Temos um guidance aí, que é até dezembro de 25, entre 80 e 85 centavos. Aqui a gente vê a rentabilidade bruta do fundo. Então, muito boa aí, né? Batendo tudo aqui. E tiveram momentos aqui, ó, que disparou lá na frente, agora deu uma leve corrigida aí, né? Então o Ibovespa acompanhou aqui de perto, mas se você olhar o CDI líquido e o IFIX estão bem lá embaixo, tem um gap enorme. Negociações do fundo na bolsa, então, são 345 mil cotistas, né? Um volume médio negociado de 3,6 milhões por dia. A evolução dos investidores, então a gente vê que ele vem caindo bastante, né? Estava aqui na casa de 355 mil cotistas, caiu para 345, então vem caindo um pouco. E que a gente vê como que está a carteira do fundo. Então, o patrimônio líquido do fundo final de maio era de 3,6 bilhões e as participações de shopping totalizava 3,8 bi. E aqui a gente vê toda a quebra de resultado, né? 3,8 bi em imóveis, tem 270 milhões em aplicações financeiras, 532 milhões em obrigações, menos 4,5 milhões de outros e o PL dele aqui 3,5 bilhões, né?
Aqui ele fala que o fundo possui obrigações de aquisições prévias no valor dos 532 milhões. Considerando as aplicações financeiras, o fundo possui obrigações líquidas de 262 milhões, né? Aqui a gente vê as dívidas dele, total aqui, 532 milhões. E aqui temos o cronograma de obrigações do fundo, né? Então aqui a gente vê todo o cronograma aqui de tudo, né? E ele tem um caixa aí bom de 270 milhões, então tá numa situação aí tranquila. Aqui, a parte de indicadores operacionais, né? O NOI, como a gente já viu, teve um crescimento aí de 3,6%. Então ele sempre traz aqui esse gráfico com paralelo, né? O clarinho aqui é 2024 e o escuro 2025, então sempre temos um aumento aí de um ano para outro. E nas vendas, um crescimento de 11,8%. E aqui também é a mesma coisa, a gente sempre vê um aumento de um ano para o outro, né? Aqui a gente vê na parte de inadimplência líquida. Tem uma inadimplência líquida aí, que foi de aproximadamente 2,6%, um aumento de 1,5 pontos percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Nos descontos, os descontos atingiram 2,1% do faturamento total do portfólio, em linha comparado também ao ano anterior. E aqui a gente vê a taxa de ocupação, né, que está em 94,3%. Está dentro da média brasileira, né, mas podia tentar logo finalizar com essa vacância aqui, né? Ainda tem 5% aí do portfólio todo. Quem sabe consegue alugar aí. E aqui a gente vê NOI por ativo, né? Então, bem diversificado. São muitos shoppings que ele tem. O NOI por estado, então a gente vê que a concentração maior é em São Paulo. Por administradora, então a gente vê aqui um pouquinho de tudo, né? E por participação, então 32% aqui por cento ele tem o controle e 68% ele é minoritário, né? E aqui são os shoppings dele, né? Composto por participações em 30 shoppings em 15 diferentes estados e no Distrito Federal. E aqui a gente vê um por um, né? Então assim, não tem muito mais o que falar aqui não. Mais um mês aí acompanhando o VISC. Tudo certinho, mudando redondinho aí. Essa aquisição aí do Paralela, não sei se foi uma boa, né? Tem 272 milhões aí em caixa, então a aquisição lá deu 120 milhões, então a gente já tira um pouco disso, né? Ainda assim está com uma situação confortável, mas acho que poderia deixar passar igual o HSML deixou, né? Mas enfim, mais um mês aqui acompanhando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, para você que não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nada. E também segue lá no Instagram, @ofidaquestão. E é isso, pessoal. Valeu, abraço!